Adri e hoje eu trago um excelente livro para vocês. Conta a história de uma cidade atormentada por um suposto bruxo no século XVII. Como todos sabem, né, gente, o século XVII foi um período que houve um auge das caças às bruxas. Eu estou falando, leitor, desse excelente livro. Esse livro, leitor, ele foi me doado gentilmente pela autora, a Cláudia Elizabeth Ramos. Eu a conheci numa rede social. Olha só que bacana, gente. A gente conhece pessoas excelentíssimas nas redes sociais. Eu li esse livro, gente, e fiquei de fazer o vídeo, a resenha, na verdade. Mas na época eu nem tinha ainda o canal, nem pensava em criar um canal. E agora aí com o nosso canal Camaleão Literário, eu resolvi trazer ele aqui para vocês, que vale muito a pena ler, leitor. É um daqueles livros excelentíssimo, uma leitura rápida, uma leitura fascinante. E aqui, gente, nesse livro maravilhoso, ele traz a história de um jovem que é acusado de ser bruxo e uma jovem, uma bela jovem destinada a se dedicar a Deus, a fazer parte de um convento, a ser uma noviça. O rapaz, ele é acusado, leitor, apenas porque ele nasceu, ele teve eu não sei se ele teve a sorte ou a má sorte, né, gente? Porque para mim o número 7 é um número de sorte. Enfim, ele nasceu numa sexta-feira 13, que também eu adoro, eu acho o máximo esse número 13. Voltando para cá, para o nosso livro, leitor, ele nasceu numa sexta-feira 13, olha só que interessante. O jovem nasceu numa sexta-feira 13, à meia-noite de lua cheia. E como se não bastasse, leitor, ele ainda tinha 6 irmãs, portanto ele era o sétimo. E naquela época, leitor, se uma mulher tivesse 6 filhas e a 7ª criança seria um bruxo, sendo ele menino ou menina, não importa. Então, naquela época, ele tinha essa crença. Eu também já vi, leitor, nesse tempo agora nosso, pessoas falarem essa besteira. Enfim, ele foi tido como bruxo, sem contar, leitor, outra coisinha também que eu já ia me esquecendo. Um padre morreu na frente dele na igreja. Então, o povo, aquele povo ignorante, né? Naquela época, não, como se não tivesse gente ignorante agora também, né, gente? Mas enfim, voltando lá para o século XVII, ele foi acusado devido a essa situação do padre ter morrido na frente dele, né? Ele foi acusado de bruxaria, de ser um bruxo, dele ter as 6 irmãs, dele ter nascido na sexta-feira 13, à meia-noite, com lua cheia, enfim. Ponto de situações no qual ele se encontrava, ele foi acusado de bruxaria e ele sofreu muito. Ele houve bastante tentativa de matá-lo na cidade, como não conseguiram, ele foi expulso da cidade, uma cidade na França, uma cidadezinha provinciana na França, enfim, ele foi expulso e foi morar na floresta. E lá ele passou um bom tempo da sua vida. Acontece, leitor, que na verdade ele tinha poderes mágicos. Ele não é poderes mágicos, ele tinha poderes sobrenaturais. Então, o que nós hoje dizemos que são esses poderes espirituais ou então mentais, enfim, ele tinha esses poderes e as pessoas não entendiam. Então, acusaram de que ele era um bruxo e ele foi expulso. Já a jovem era uma bela jovem e ela não sonhava em se casar, nada disso. Ela queria se entregar para Deus, viver num convento, se dedicar a Deus. Acontece, leitor, que ela estava um dia, foi lá, falou com a Madre Superiora na missa, né? E marcou tudo direitinho para ir para o convento. E no dia que ela foi para o convento, caiu uma forte tempestade, leitor, e ela sofreu um acidente. E nesse acidente, o jovem Ócro foi lá e cuidou dela, socorreu a jovem, levou para sua cabana, cuidou dela e eles passaram muitos momentos maravilhosos. Os dois se conheceram e os dois se apaixonaram. E claro, né, leitor, era um romance proibido. Então, a cidade, ela voltou para sua cidade depois que ela já estava recuperada, voltou para sua cidade e tentou convencer, leitor, as pessoas de que ele era um rapaz bom. Ele estava sendo acusado injustamente. O problema, leitor, é que quando as pessoas são ignorantes, quanto mais você fala, uma coisa fica pior, e foi isso que aconteceu.
a situação do jovem supostamente bruxo piorou. E o Vaticano ordenou a Inquisição. Como todos sabem, né, gente? A Inquisição foi Deus me livre, uma porcaria, um horror. Então, leitor, olha, hoje eu trago para vocês esse livro maravilhoso contando a história dessa jovem. É uma história de amor, uma história de drama, lógico, né, de aventura. É um livro, gente, daquelas histórias fantásticas, literatura fantástica, leitor. É um daqueles livros fascinantes que você lê num piscar de olhos. E tem mais, você também, leitor, pode ler ele com outros livros. Eu, por exemplo, que sou esse tipo de leitora, que leio vários livros ao mesmo tempo, não tive problema nenhum. Li ele com outros livros. Aqui em casa, gente, o problema é eu fazer as resenhas e os vídeos, porque o tempo é muito livro para ler, para resenhar, enfim. Mas valeu muito a pena, gente. E eu quis aqui trazer hoje para vocês esse livrinho maravilhoso, porque é um daqueles livros fascinantes que vale muito a pena ler. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ok? Tchau, tchau e até o próximo livro.